nós sugerimos ao Cláudio a temática O Dever, com o objetivo de linkar ou conectar-se com o tema que, de uma certa forma, o nosso querido Isaías tem dedicado à sua vida. Ele tem feito do tema depressão o tema de sua existência, dedicando-se a estudar com profundidade, estudar com afinco, entender as emoções, a alma humana, até onde fosse possível, para que esta temática abrangente, tão atual, ajudasse a levantar corações aflitos, caídos, corações angustiados que se entregam a esta tristeza. Então, quando pensamos no tema que havíamos oferecido ao Caibar Schutel, e ao mesmo tempo a possibilidade de estarmos juntos nesta tarde, vislumbramos uma tarde de estudos que pudesse nos oferecer algo mais realmente, justamente pela convivência comum que estamos tendo a partir desse instante. Quero agradecer a todos e vamos pensar juntos. A temática O Dever surgiu de uma lição muito conhecida que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos de nós já lemos inúmeras vezes, muitos de nós já tivemos a oportunidade de estudá-la no Evangelho segundo o Espiritismo, nas reuniões do Evangelho no Lar. Quantas vezes já não ouvimos a mensagem ser lida e comentada nas reuniões públicas? Quantas vezes não vimos folhetos, jornais que reproduziram esta mensagem constante da terceira obra da codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu mesmo a li muitas vezes, não com a profundidade que deveria ter lido, mas oportunamente recebi um convite para falar sobre ela, sobre esta mensagem que está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7, com este título, O Dever. Esta mensagem está assinada por Lázaro, o mesmo protagonista, anfitrião de Jesus, o mesmo protagonista da chamada ressurreição de Lázaro, o mesmo protagonista, irmão de Marta e Maria, aquele personagem que, agora desencarnado, espírito, teve uma de suas abordagens selecionadas por Allan Kardec, e incluída naquele subtítulo, como nós sabemos, Instruções dos Espíritos. Como sabemos, Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, estuda as máximas morais de Jesus. Em alguns capítulos, porque não foram todos, ele acrescentou aquilo que nominou Instruções dos Espíritos. E neste capítulo 17, Sede Perfeitos, a primeira lição, dentro do subtítulo Instruções dos Espíritos, é exatamente a mensagem O Dever. E convidado a falar sobre ela, numa sequência de estudos que uma determinada casa mantém, estudando o Evangelho sequencialmente, coube-me falar sobre o dever. Debrucei-me sobre a mensagem, porque afinal de contas não se tratava de uma simples leitura comentada, deveria fazer uma palestra, deveria estudar mais o assunto, aprofundar, cercar-lhe de exemplos, para tornar o assunto ainda mais claro para as nossas mentes, para mim mesmo como expositor, para minhas próprias reflexões pessoais. E fui procurar a definição, em primeiro plano, da palavra dever. E o dicionário define o dever como aquilo que somos obrigados por lei. Bom, se trazermos isso para a lei humana, apenas para citar alguns exemplos práticos, somos obrigados a usar o cinto de segurança, somos obrigados a votar, somos obrigados a prestar contas com o leão, entre outras leis humanas. Mas sobre outra definição, o dever é aquilo que precisa ser feito. É algo que alguém tem que fazer. É algo que espera que alguém faça. E o dever é indicado pela consciência. Muito bem, vamos partir de um exemplo doméstico, que faz parte do nosso cotidiano diário. Entramos em casa e nos deparamos com a pia da cozinha cheia de louça para lavar. Nós, os homens
maridos e filhos, normalmente nos mantemos indiferentes com a louça a lavar, porque imaginamos, pela cultura machista, que aquilo é serviço de mulher. Mas quem é que disse que lavar a louça é serviço de mulher? Qualquer homem, filho ou marido pode lavar a louça perfeitamente. E eu lhes digo isso que eu lavo todo dia, então eu posso falar. Então, não é nenhuma virtude não. Mas podemos recolher a roupa, podemos passar roupa, estender a roupa, etc. Então, o dever é aquilo que precisa ser feito. A gente entra na cozinha, se depara com a louça para ser lavada, alguém tem que fazer. Então, é algo que precisa ser feito. Se nós pegarmos este exemplo doméstico simples, nós podemos desdobrá-lo para todas as situações humanas, para todas as situações do cotidiano familiar, social, doméstico, numa cidade e até internacionalmente falando. Porque o dever envolve muitas coisas. Mas está me criando um problema muito sério essa história. Eu estou, como sabem, viajo bastante, fazendo palestras, e em cada lugar que a gente vai, a situação da hospedagem é diferente. Uma hora vamos em hotéis, outra hora vamos em residências, outra hora viajamos de noite. Cada palestra é uma história, a depender da distância, dos meios de locomoção, da data, do evento. Às vezes nos hospedamos também em residências. Normalmente, quando falo na Sociedade Espírita Mãos Unidas, em São Paulo, na casa do amigo Américo Sucena, somos também amigos há muito tempo, e normalmente vou uma vez ao ano lá. A palestra é às sextas-feiras. Então, me hospedo lá, faço a palestra na Sociedade Mãos Unidas e durmo lá no outro dia cedo, sábado, em situações diferenciadas. Às vezes voltamos no sábado de manhã, às vezes ficamos lá para outra atividade, cada semana, cada ano, uma história diferente. Mas não é isso que este ano, a questão de 1 mês e meio aproximadamente, fui a São Paulo fazer a palestra anual na Sociedade Espírita Mãos Unidas, que se localiza no Tucuruvi, na Zona Norte. Fiz a palestra sobre dever, exatamente como estou fazendo para vocês agora. E contei o exemplo da arrumação da louça da cozinha. Contei na palestra, faz parte da palestra, está no script, é o exemplo cotidiano. Fiz a palestra. Pernoitei na casa do Américo. E como acontece todo ano acontece isso. No outro dia, sábado cedo, é comum que eles saiam de manhã, porque eles têm atividades no centro da manhã de sábado. E é muito comum, e esse fato se repete há muitos anos, eu fico na casa deles de manhã trabalhando no computador. Eles vão no centro e eu fico lá. Os filhos já são adultos, já são casados, eles vivem somente os dois. Eu fico de manhã, eles saem às 8 horas, tomamos o café da manhã, eles saem às 8 horas e voltam ao meio-dia para então irmos almoçar. E eu tinha muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. E a Mara, a esposa do Américo, falou: quando você tiver fome, você desce. Na geladeira tem maçã, tem leite, tem chocolatado, tem caqui, tem banana. Eu adoro fruta, ela sabe disso. Ah, tudo bem, Mara, não se preocupe, eu tenho um monte de coisa para fazer. E fiquei trabalhando no computador. Lá pelas 10 horas, um monte de e-mail para responder. Lá pelas 10 horas bateu uma fominha. E eu descia um sobrado. Eu ficava no quarto de cima. Desci e fui à cozinha. Comi a minha banana que estava lá. Nem reparei o caqui que ela tinha deixado com a garfo e a faca ali. Comi a minha banana. E quando jogo a casca da banana na lixeira, olho para a pia e a louça estava por lavar. Eu havia falado na noite anterior. Eu havia falado na louça. E a consciência indicou: a cozinha está para ser lavada, a louça da cozinha está para ser lavada. Eu não tive como. Eu tive que arrumar a cozinha. E arrumei, porque não tinha como. A consciência indicou. Eu falei no centro: como é que eu vou encarar a Mara agora? Ela não lavou a louça do café da manhã, saí na correria e eu lavei a louça da cozinha. A Mara se matou de gargalhar depois ao ver aquilo. Então, quando me convidarem, convidem, mas arrumem a cozinha, por favor, porque isso está me criando um problema muito sério. Nas casas que me hospedarem, podem convidar, mas arrumem a cozinha, sob risco de eu arrumar a cozinha, porque estou dando o exemplo, tem que fazer. Mas o dever, então, sob uma certa definição, é aquilo que precisa ser feito. A primeira frase de Lázaro diz o seguinte: o dever é a obrigação moral para conosco e para com o próximo.
próximo, ponto. A mensagem prossegue. Mas vamos analisar essa primeira frase. O dever é a obrigação moral para conosco e para com o próximo. Se analisarmos a obrigação moral para conosco, se refletirmos um pouco sobre esta definição, já encontraremos um monte de obrigações morais para conosco mesmo. Uma grande quantidade delas. Temos o dever, ou a obrigação moral diária da higiene pessoal. Claro, é uma obrigação moral para com a gente mesmo. Mas não é só. Temos a obrigação moral de manter uma vida saudável através da boa alimentação, dos exercícios físicos a partir de determinada idade, dos cuidados com o sono, com o repouso. Temos o dever moral da obrigação moral para conosco mesmo cuidar da saúde. Mas não é só. Nós temos a obrigação moral para conosco da honestidade com a gente mesmo. Mas não é só. Nós temos o dever, a obrigação moral para conosco mesmo de nos instruirmos, crescermos intelectualmente, nos interessarmos pelas conquistas humanas, pelas conquistas da ciência, estudarmos um ramo do conhecimento que mais nos atraia, estarmos interessados na conexão com o mundo, sabemos o que está acontecendo, nos interessarmos pelo progresso em geral. Mas não é só, né? Nós temos a obrigação moral para conosco de crescermos moralmente. Temos o dever moral de adquirirmos virtudes. Se somos criaturas desanimadas, temos o dever de levantar a cabeça no bom ânimo. Se somos criaturas tristes, habituadas à tristeza contumaz, temos o dever moral de desenvolver a alegria. Se somos egoístas, percebemos em nós o egoísmo latente, patente, temos também o dever moral de lutar contra o egoísmo e sermos criaturas mais altruístas. Se somos criaturas sem perseverança, temos o dever de desenvolver a perseverança. Se somos criaturas sem coragem, temos o dever de desenvolvermos a coragem, a afabilidade, a doçura. Temos o dever de crescermos nas virtudes, que são muitas. É uma obrigação moral para conosco, nos tornarmos melhores. Se somos criaturas impacientes, temos o dever de adquirir paciência, de sermos tolerantes, de desenvolvermos essas virtudes da tolerância, da paciência, da determinação, da perseverança, do altruísmo, etc., do desapego. São muitas virtudes. É um dever perante nós mesmos. Mas o Lázaro não parou aí. Ele diz que o dever é a obrigação moral para conosco e para com o próximo. E quando o dever se amplia para com o próximo, naturalmente que nós começamos a perceber o leque de situações que se abrem assustadoramente. Porque notem, nós temos o dever de respeitar o próximo. E o dever ao próximo, de respeito ao próximo, inclui o respeito às diferenças de todos os níveis, às diferenças de cultura, às diferenças morais, psicológicas, emocionais, às diferenças de estágio social, às diferenças de gostos, de culturas, de crenças. Nós temos o dever de respeitar o estágio do outro, em todos os níveis que possamos considerar, que podemos situar. Mas não é apenas o dever de respeitar. Na verdade, nós temos também o dever da solidariedade, de estendermos a mão ao próximo, de entendermos o próximo, de nos colocarmos no lugar do próximo. É uma obrigação moral para com o próximo. E nós podemos estender isso para muitas outras situações. Porque aí começamos a pensar no dever da caridade. A caridade, por sua vez, não se resume à doação de coisas. A caridade, como se sabe, ela é abrangente e se estende a todas as relações humanas, a todos os nossos relacionamentos. A caridade está mais no gesto do que propriamente no fato em si. A caridade, como afirmou Allan Kardec, é a alma do Espiritismo. Então, o dever da caridade, onde se inclui também o dever do respeito, o dever da solidariedade, a caridade
dissermos, a estender a mão ao próximo, de nos colocarmos no lugar do próximo, de entendermos a sua dificuldade, ele nos convida, pois, ao dever de desenvolvermos ações que atenuem as aflições humanas, que diminuam as angústias do próximo, que auxiliem o próximo a igualmente se levantar, a igualmente superar-se, a igualmente encontrar meios de promover-se, de crescer intelectualmente, moralmente, de realizar-se como criatura humana. Então tudo isso está incluído no dever para com o próximo. O dever para com o próximo inclui também, notem os amigos, os deveres de respeito ao meio ambiente. Quando desperdiçamos água, estamos prejudicando a coletividade. Quando jogamos comida fora, estamos de alguma forma lesando o próximo ou a coletividade. Então, imagine a quantidade de coisas que vai se somando e que inclui e que estão enquadradas na obrigação moral para com o próximo. É muito interessante a gente começar a refletir sobre isso, porque a gente começa a perceber o universo de situações que se abrem sobre essas questões. Se pensarmos na fofoca, se pensarmos na maledicência, se pensarmos nas disputas, se pensarmos na corrupção, no roubo, no estupro, no assassinato, se pensarmos no desvio de verbas, tudo isso, essas questões todas que fazem um caos social, geram uma miséria, geram uma violência, todas essas questões se originam do desrespeito ao dever para com o próximo. Basta a gente parar para pensar. Inclusive os conflitos internacionais. Quando um país invade o quintal do vizinho, é um desrespeito à cidadania internacional daquele país. Quando um país joga bombas no outro país, é um desrespeito, apesar de todas as questões políticas, sociais que possam estar envolvidas, que não se justificam. Porque o ser humano, como diz o nosso querido Isaías, está acima das regras. E o respeito para com o próximo está, pois, tanto nos pequenos relacionamentos de duas pessoas um com o outro, como nos grandes relacionamentos internacionais das coletividades, das pátrias. Então, notem onde vai parar isso. A corrupção, o desvio de dinheiro é um desrespeito ao dever de direcionar os recursos para o bem coletivo. O desrespeito à crença do outro, o desrespeito ao estágio do outro, à idade do outro, ao sexo do outro, à opção do outro, à escolha do outro, à escolha artística, à escolha esportiva, à escolha política. Nós temos o dever de nos respeitarmos mutuamente. E esta expressão, respeitar-se mutuamente, se estende desde as pequenas coisas às grandes questões. Mas Lázaro não para aí. O que mais surpreende, esta lição, permitam-me dizer, causou um impacto tremendo, porque eu nunca havia me dedicado a tentar entrar ali na essência da questão. E claro que é inesgotável, esta abordagem que estou fazendo é superficial, porque é aquilo que estamos conseguindo tirar agora, mas quantas outras noções não serão ampliadas com o nosso amadurecimento pessoal, coletivo, individual, etc. Lázaro diz, na sequência da mensagem, que o dever é muito difícil de ser cumprido. Muito difícil de ser cumprido. Porque o dever é indicado pela consciência. A consciência indica, olha, isso precisa ser feito. A consciência indica. Mas quando a consciência indica, nós somos seduzidos pelas paixões e pelos interesses. Quais paixões? Todas aquelas que nós possamos imaginar. A paixão do apego, a paixão do sexo, a paixão da gula, a paixão do poder, a paixão da autoridade, a paixão
da casta social, a paixão política, a paixão esportiva. Somos seduzidos pelas paixões e pelos interesses. Quais interesses? Igualmente, todos os interesses que pudéssemos relacionar. Por uma razão muito simples. As indicações da consciência ficam submetidas àquilo que nós estudamos, conhecemos e chamamos de livre-arbítrio, que é este poder de escolha de fazer ou não fazer. Então a consciência indica e nós temos uma relativa liberdade de atender o que a consciência indicou. A consciência pede, faça isso, é preciso fazer isso, você precisa fazer isso. Mas nós somos seduzidos, não, agora não, porque agora eu tenho outras obrigações. Agora eu estou comprometido com outras questões, é a minha vez de tirar proveito, é a minha oportunidade de desfrutar desse benefício. E nós pegamos a indicação da consciência e fica quieto aí, que agora é a minha vez. Colocamos embaixo do tapete, sufocamos com a nossa vaidade, com a nossa prepotência, e a consciência vai despertar mais tarde. Mas naquele instante ela fica sufocada pelos nossos interesses, da corrupção, da calúnia, da fofoca, da maledicência, da vingança. Fica sufocada pelo egoísmo, pelo orgulho. E nós não damos ouvidos às indicações da consciência. Porque temos a possibilidade de fazer ou não fazer. Sobre o fazer e o não fazer, como já sabemos, teremos os desdobramentos, as consequências, que nunca são castigo ou prêmio, mas simplesmente consequências, boas ou ruins, benéficas ou que lesam. Então, diz o lado, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque somos sufocados, em outras palavras, é claro, pelas paixões, ou melhor, ele usou a palavra seduzidos, pelas paixões e pelos interesses. Mas é muito interessante você continuar lendo a mensagem, porque ela vai crescendo nesta importância. E Lázaro vai dizer ainda, em outras palavras, que quanto mais a gente cresce, naturalmente que não é em centímetros, não é mais em altura, mas quanto mais a gente cresce em intelecto e em moralidade, quanto mais a gente se desenvolve intelectualmente, acrescentando valores à nossa bagagem intelectual em várias áreas do nosso conhecimento, quanto mais nós crescemos moralmente, realmente nos tornamos criaturas que procuram ser mais solidárias, procuramos dominar as nossas paixões, procuramos desenvolver mais a tolerância, fazemos esforços pelo desenvolvimento da paciência, procuramos domar o egoísmo e ter atitudes mais altruístas, procuramos controlar a nossa raiva, procuramos perdoar as ofensas. Quanto mais crescemos nas virtudes nesse esforço de algo melhor, mais a nossa noção consciencial aumenta. Nós começamos a crescer intelecto moralmente e a nossa consciência, ela começa a crescer em extensão, em capacidade de entender as coisas. Ela começa a amadurecer de maneira expressiva. E quanto mais a consciência cresce, quanto mais a consciência se alarga, mais a gente enxerga o que tem que fazer. E mais ela indica o que precisa ser feito. Por consequência, não nos iludamos. Daqui para frente, com o crescimento da consciência, com o alargamento dessa visão cósmica, com o alargamento dessa visão abrangente dos nossos deveres para conosco mesmo,
na importância de crescer intelecto e moralmente, na importância de adquirir mais conhecimento, na importância da vontade direcionada para o bem, na importância do domínio das emoções, no controle das paixões, no crescimento das virtudes e, naturalmente, olhando o próximo semelhante com os olhares da paciência, da tolerância, do entendimento, da compreensão, do amor. Quanto mais nós crescemos, mais a consciência indica o que precisa ser feito. Então daqui para frente é mais trabalho, 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 mais trabalho. Trabalho sim, porque nós percebemos a extensão das coisas que precisam e estão por ser feitas. Relacionadas a nós mesmos, aí compreendemos a nossa fraqueza moral, compreendemos com mais intensidade a nossa fragilidade moral, compreendemos a nossa necessidade de domínio de si mesmo, compreendemos a importância de crescermos e ao mesmo tempo começamos a verificar as dificuldades daqueles que convivem ao nosso lado, dificuldades que não são apenas materiais, dificuldades que são iguais às nossas, maiores do que as nossas, menores do que as nossas, mas dificuldades do próximo. Dificuldades não só do próximo como pessoa individual, mas dificuldades de instituições, de coletividades, de famílias, de espíritos. Para quem leu o livro Memórias, ditado pelo Padre Germano, quem aqui leu? Muita gente leu, que bom. Eis uma obra extraordinária. Padre Germano, assina esse espírito que se identificou com esse nome, viveu antes da codificação do Espiritismo. Foi um padre perseguido pela igreja, incompreendido pela própria igreja, porque era um padre médium. Ele via os espíritos, falava de vidas passadas, falava de comunicação dos espíritos, etc. Mas era um homem perfeitamente identificado com o detalhe da vida humana. Ele se importava com o próximo. E importando-se com o próximo, ele tudo fazia que estivesse ao seu alcance para atenuar as agruras alheias, para atenuar as agruras humanas, para socorrer, para reerguer. Foi um padre muito respeitado, tornou-se famoso. E depois de desencarnar, ditou as suas memórias, que virou o livro Memórias, ditadas pelo Padre Germano, que foi organizado por Amália Domingos Soler, esta notável ícone clássica do Espiritismo, esta mulher notável que, vivendo na Espanha, enfrentando muitas dificuldades, nos ofereceu pérolas literárias preciosíssimas. E o Padre Germano vai relatar as suas memórias descrevendo as suas dificuldades pessoais, mas descrevendo também as memórias das confissões que lhe chegavam, das pessoas que o procuravam na paróquia para se confessarem conforme hábito católico, e contava os seus dramas, as suas angústias, e ele colocava-se no lugar da pessoa que estava confessando as suas angústias, as suas dificuldades. Ele tudo fazia para ajudá-la, tudo fazia para atenuar-lhe, para recuperar-lhe a moral, para reerguer-lhe o bom senso, reerguer-lhe o discernimento, a tal ponto de abrigar criminosos em sua própria casa, de colocar pessoas feridas, machucadas, violentadas em sua própria cama, cuidar delas, as pessoas, cuidar delas, recuperar-lhes fisicamente, moralmente, abrir-lhes oportunidades novas de crescimento. E esta obra notável traz um detalhe interessantíssimo: a exata noção do dever. Porque em toda a obra, o Espírito Padre Germano vai identificar de maneira muito clara e muito abrangente o dever que temos uns com os outros. E ele, em determinado momento, diz que aquilo a que chamam as suas virtudes, porque ele foi um padre que se tornou muito famoso, muito conhecido, tornou-se muito querido, procurado, aquilo que chamavam as
as suas virtudes não eram virtudes segundo ele entendia, eram apenas o mero cumprimento do dever, porque era alguém, Padre Germano, que assimilou de maneira muito clara as leis divinas, que estão todas caracterizadas pelo amor, o amor de Deus, que nos criou em condições de crescimento, nos deu todos os recursos que precisamos para crescer neste retorno de crescimento ao Criador. E a lei é uma lei de amor, de justiça, de misericórdia, de bondade, de grandeza. Então aqueles que leram o Padre Germano, leiam outra vez, não percam a oportunidade. E aqueles que não leram, comecem a ler hoje, porque vocês terão uma obra incomparável. Eu li o livro Memórias do Padre Germano há mais de 35 anos. E agora, recentemente, o livro chegou numa nova edição pela editora 3 de outubro. E comecei a ler de novo. E me lembrei do que meu velho pai me falou na infância. Este é o melhor livro que eu li na vida. Depois de Paulo Estevam e do Calvário Infinito, Memórias do Padre Germano é um dos melhores livros que li. E essa frase ficou gravada na minha cabeça. E quando comecei a ler novamente, fiquei encantado outra vez, recordando essas lições incomparáveis do dever. E nós, lá em Matão, eu e Francisco, que é um companheiro de Matão, Francisco Coelho é um espírita jovem na doutrina, tem 45 anos de idade, é jovem também de idade, mas é jovem na doutrina, está há pouco tempo no espiritismo, e muito pesquisador, gosta muito de ler, encantou-se com o espiritismo, a estudar o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nos tornamos amigos, nos aproximamos, fomos criando aqueles laços de amizade, e coincidiu com a chegada da nova edição do livro, editado pela editora 3 de outubro. O livro é tão importante que tem 3 editoras que o deixaram disponível atualmente: a FEB, o ID e a 3 de outubro. Na verdade, o livro é antigo, ele foi editado, o prefácio é de 1900. E de lá para cá, foi publicado no Brasil em língua portuguesa pela Federação Espírita Brasileira, porque originalmente foi publicado em espanhol, na Espanha. E de lá para cá, a primeira edição do Brasil em língua portuguesa foi em 1917. De lá para cá ele nunca esteve faltando, sempre disponível. Tamanha a importância da obra. E como o Francisco se mostrou uma criatura muito interessada em pesquisar, porque eu percebi isso nele, eu lhe presentei: Francisco, aqui está uma pérola. E ele me devolveu o livro algum tempo depois, dizendo: isso aqui não é uma pérola, isso aqui é uma mina de pérolas. E aí então, motivado pelo entusiasmo dele, pelo espírito de pesquisa, eu falei: quer fazer uma coisa? Vamos fazer palestra do Padre Germano? E começamos a fazer palestra do Padre Germano. Levamos o livro, adquirimos com a editora a um preço promocional e cumprimos um objetivo muito nobre, porque a receita com a venda do livro, o livro tem preço de capa de R$38. E nós levamos o livro, não trouxe aqui hoje, por exemplo, não tem nenhum, estou falando para vocês o que está acontecendo. O livro tem preço de capa de R$38, mas nós o comercializamos na palestra por 20. Por quê? É criar um estímulo para que as pessoas tomem conhecimento desta obra. E a receita com a venda da obra, nós estamos destinando ao encontro Karmar Schutel de Matão. O ano passado tivemos a primeira edição, teremos agora a segunda edição. O ano passado, para levantar recursos, porque o evento está orçado em aproximadamente R$15 mil. O ano passado, para levantar recursos, nós fizemos almoço, jantar, pizza, vendemos rondelli, etc. Esse ano não fizemos nada disso, vendemos a memória do Padre Germano. Quem está pagando o evento é o Padre Germano. Nós vamos pôr um folder lá: o Padre Germano pagou este evento. E pagou mesmo. Não sei como é que nós vamos entender com ele lá quando a gente tiver a oportunidade. Não sei o que ele está achando disso. Mas na verdade, o que nós desejamos mesmo é criar o estímulo para que esta obra resgatada e seja nos lares e nos corações. Eu tenho me empenhado bastante
para que essa obra esteja no coração das gerações mais jovens, não só jovens de idade, mas jovens na doutrina espírita, porque a noção de dever apresentada ali, as reflexões, as histórias comoventes desse espírito lúcido, desse espírito evoluído, trazem exatamente o complemento daquilo que Lázaro disse: o dever é a obrigação moral para conosco e para com o próximo. Quando a gente lê as histórias do Padre Germano, faz uma conexão com a lição de Lázaro e faz uma rápida olhada sobre os grandes vultos da humanidade, os ícones, a gente começa a entender Madre Teresa de Calcutá, a gente começa a entender Irmã Dulce, nós começamos a compreender o próprio Caio Barachuta e o Hematão, começamos a compreender Eurípides Barçanufo, começamos a entender o Chico Xavier, começamos a entender Zilda Arnes, começamos a entender Martin Luther King, começamos a entender Mahatma Gandhi, começamos a entender esses ilustres nomes que fizeram o que fizeram. Não foi só porque eram espíritos maduros, não. Também. Mas é porque cumpriam um dever consciencial. Notem, eles percebiam o que precisava ser feito e colocavam-se a trabalhar. Colocavam a soma da sua inteligência, da sua habilidade, dos seus conhecimentos, da sua maturidade emocional, psicológica, do seu equilíbrio, da sua emoção, do sentimento de amor, da sintonia com o Cristo, da gratidão ao Criador. Voltavam esses valores todos para estender o fruto dos seus esforços em favor da humanidade. Nós falamos de ícones, mas não são apenas os ícones. Todos nós conhecemos pessoas assim, que não se tornaram famosas, e não são personalidades conhecidas internacionalmente. Muitas vezes é uma vozinha lá no nosso quarteirão, muitas vezes é um familiar nosso, benfeitores de uma família, benfeitores de uma cidade. A minha cidade natal, Mineiros do Tietê, que não está distante daqui, teve lá o seu benfeitor, o doutor Salvador Mercadante, que foi o médico dos pobres de Mineiros do Tietê. Só ficou conhecido lá. Como o doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres do Rio de Janeiro, doutor Marcos, o médico dos pobres de Niterói, criaturas que sentiram que precisavam fazer é o cumprimento de um dever consciencial, da obrigação moral para com o próximo, como indica o nosso Lázaro. A gente começa a entender por que essas criaturas se anulam, como cientistas desconhecidos que se anulam e se fecham em laboratórios, em pesquisas longas, demoradas, desconhecidas, madrugadas afora, sem preocupação com vaidade, com títulos, etc., a ponto apenas de atender um dever consciencial. Quando pensamos nisso, nós entendemos, para trazer um exemplo da cidade que moro, o nosso Caio Barachuta é o considerado o bandeirante do Espiritismo, que ao tomar conhecimento com o Espiritismo, transformou a sua vida. Ele, que já era um cidadão voltado aos interesses humanitários, antes de ser espírita, vinculou-se a todas as iniciativas de crescimento da coletividade, envolveu-se com a fundação do hospital, do albergue noturno, da casa de caridade de Vicente de Paulo, antes de ser espírita. Era um homem preocupado com as questões sociais. Emancipou Matão, tornou-se seu primeiro prefeito. O plano da cidade é de elaboração mental dele. Ao tomar conhecimento do Espiritismo, esse homem se agigantou, renunciou à política e dedicou o seu esforço para a divulgação e vivência do Espiritismo, a ponto de fundar um jornal, uma editora, uma revista, ser pioneiro em programa de rádio e de TV, além das ações humanitárias de caridade e de atendimento ao próximo em sua própria casa. Nas consultas gratuitas, ele era farmacêutico, nos mendigos que levava para casa, cortava a barba, dava comida na boca, fazia passe nos obsidiados.
além do esforço pela divulgação do Espiritismo. Aliás, a divulgação do Espiritismo também é um dever de todos nós. Essas mensagens, esses livros, esses jornais, qual é o dever nosso diante do esforço de tanta gente para fazer com que essa luz brilhe ainda mais e beneficie a humanidade, o bem que nos faz e que poderá beneficiar a tantos? É o momento de nos perguntarmos: qual é o meu dever como pai? Qual é o meu dever como mãe? Qual é o meu dever como filho? Qual é o meu dever como empresário, como empregado, como cidadão? Qual é o meu dever como eleitor, como motorista? Qual é o meu dever como espírita? Qual é o meu dever como cristão? Qual é o meu dever perante a minha própria consciência? Qual é o meu dever perante o Cristo? Qual é o meu dever perante Deus? Qual é o meu dever perante a vida? Meu dever fala-se muito em direito das minorias, direito desse grupo, daquele grupo, etc. Mas e os deveres que a gente esquece? E os deveres que deixamos esquecidos? E aí nós vamos encontrar a lição de Lázaro, que eu quero recomendar com vocês. Leiam-na novamente, com esses olhos abrangentes desse entendimento que o dever é aquilo que precisa ser feito, indicado pela consciência. E a gente vai criar um problema para a gente mesmo. A gente vai olhar para o lado: precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo. E tem que fazer mesmo. Porque muitos de nós não percebemos que é exatamente fazendo que nós amadurecemos, que nós crescemos, ao invés de nos tornarmos eternos, dependentes de tudo e de todos. Porque somos criaturas fadadas, destinadas, criadas para o desenvolvimento pleno, para o crescimento, para a felicidade. Como nos entregar às tristezas? Por que nos entregarmos tanto às angústias, às vinganças, ao comodismo? Não. Trabalho. Qual é o trabalho que eu posso fazer? Qual é o meu dever para com o Espiritismo? Qual é o meu dever para com esta cidade? Para com esta casa? Quando pensamos nessa tragédia brasileira de agora, que a mídia está explorando, qual o meu dever perante aquela irmã? Não temos o direito do julgamento. Nós não conhecemos a história do Espírito, não conhecemos qual o nosso dever. É filha de Deus, como também é filho de Deus o garoto de Realengo que metralhou as adolescentes. São almas criadas por Deus para o desenvolvimento, para a felicidade. E aí nos lembramos de Elizabeth de França: caridade para com os criminosos é um dever. Elizabeth de França nos convoca ainda a orarmos pelos criminosos. São almas que em algum momento da caminhada, por razões que não temos o direito de julgar, se perderam, não souberam administrar os próprios conflitos, não conseguiram conter os impulsos por razões que nos escapam. E Elizabeth de França evoca o não julgueis, evoca o perdão das ofensas e nos convoca a estender as mãos aos criminosos. O dever envolve também os criminosos, claro, irmãos nossos que se marginalizaram por alguma razão. E ela sugere que, se não podemos estar pessoalmente com eles, muitos se suicidam, podemos orar por eles, podemos estender as nossas vibrações, como fez Dona Ivone do Amaral Pereira, esse grande ícone da mediunidade brasileira, esta mulher notável que também igualmente enfrentou muitas dificuldades, mas atendendo ao seu dever consciencial, do conhecimento que pôde assimilar, da tarefa que trouxe, do dever consigo mesmo, espírito que faliu muito e assumiu consigo mesmo o compromisso de vencer, de superar-se. Dona Ivone nos deixou um legado de fidelidade doutrinária, de fidelidade a Jesus, de amor ao necessitado e de amor aos suicidas, como é tão conhecido de sua história. O esforço por ajudar essas almas que se perdem, eis o dever. Nós temos uma gratidão muito imensa por esses dois espíritos, por várias razões. Caio Archutel e Ivone Pereira, que não cabe elencar aqui agora. E tínhamos o desejo de escrever um livro sobre ambos,
Mas não um livro biográfico, porque as biografias de ambos já estão fartamente disponíveis. E fizemos um livro que destaca trechos de seus ensinos, trechos de suas reflexões. Dona Ivone nos deixou, entre tantas obras valiosíssimas, A Luz do Consolador. É o livro que eu mais adoro de Ivone. A Luz do Consolador é um livro de coletâneas de artigos que Ivone publicou no Reformador com o pseudônimo de Frederico Francisco durante 30 anos. E a Federação Espírita Brasileira juntou esses artigos num único volume. Trata-se de uma obra preciosa, porque Dona Ivone nos faz meditar sobre os princípios do Espiritismo aplicados a este crescimento pessoal que devemos fazer e que é nosso dever. Temos o dever de crescer, e esse crescimento criará o mérito da felicidade que nos aguarda. Dona Ivone aproveitava as cartas que recebia dos seus leitores de vários lugares do Brasil, pedindo orientação. Por que aconteceu isso com a minha filha? Por que minha mãe ficou assim? Por que eu sofro isso? Por que eu sofro aquilo? E ela pegava esses questionamentos e dava respostas que transformou em artigos preciosíssimos para o nosso crescimento no entendimento da proposta espírita, que nos convida a essa mudança de postura. A postura que encara a vida como oportunidade de crescimento e não como motivo de reclamação. Nós temos o dever de erguer a cabeça e prosseguir. Então eu quero sugerir a vocês que não deixem de reler a mensagem de Lázaro, ou dever. Permitam-me fazer uma reflexão pessoal. Esta é uma reflexão minha. Eu posso estar errado, mas eu vou partilhar com vocês. E esta não é a opinião do Espiritismo. Vamos deixar bem claro isso. Esta é uma reflexão pessoal do amigo de vocês, o Orson, como pessoa humana, como estudioso do Espiritismo, como entusiasmado divulgador. Lendo a mensagem do dever, que é uma obrigação moral para conosco e para com o próximo, pensando nesses nomes e exemplos todos que citamos, de criaturas que sentiram o que precisavam fazer e fizeram, nós começamos a refletir que o Cristo fez o que fez e faz o que faz, porque continua fazendo, não é apenas porque é um Espírito puro, perfeito. Também é, claro, ele domina as leis da física, da química, da biologia, as leis fluídicas, mas também porque cumpre um dever consciencial. Esta é uma opinião pessoal. Eu posso estar errado, vocês podem não concordar comigo. É uma reflexão que me alcançou, ou que eu alcancei, não sei. Porque imagine o dever consciencial do Cristo. Dá para imaginar? Não dá, nós não temos dimensão disso. Porque como pensar na consciência cósmica do Cristo? Não temos condições de alcançar essa dimensão. Todavia ele recebeu de Deus a incumbência de cuidar de nós, de nos direcionar, de nos ensinar, a tal ponto de ter vindo viver entre nós, de providenciar, de construir o planeta, de providenciar a vida em todos os tempos de missionários que falaram em seu nome, que anteciparam as leis para que pudéssemos conhecê-las. Primeiro através de Moisés, depois ele veio pessoalmente, e depois enviou a doutrina espírita. E no meio desses 3 grandes momentos, incontáveis ceareiros vieram semear a sua palavra. Imaginem, recebeu de Deus a incumbência de cuidar de nós, e o cumpre com que competência que nós não temos condições de alcançar. No entanto, verificamos os efeitos, os desdobramentos de sua presença na humanidade, de sua grandeza, de sua bondade. Ele que nos conhece pelo nome, Ele que faz parte da nossa vida, Ele, o Mestre de Nazaré, que providencia tudo para que estejamos em paz e crescendo.
Então, diante das agruras da existência, ou uma enfermidade, uma perda, seja lá qual for, diante de um momento difícil, lembremos-nos do Cristo. Ergamos o pensamento a Ele, com gratidão, com esperança, com alegria. Eu sempre disse para os meus filhos, desde que eles nasceram, quando eram pequenos, agora ficaram adultos, nem todo dia mais dá para falar isso, mas quando eram pequenos, que os carregava no colo e os levava para a cama, para colocá-los no berço, para colocá-los na cama, quando cresceram, caminharam para a alfabetização. Ainda hoje falo, agora mais espaçadamente, porque ficaram adultos, nem sempre estão em casa, mas eu sempre lhes dizia: Cíntia, nunca te esqueças de Jesus. Alexandre, nunca te esqueças de Jesus. Cássio, nunca te esqueças de Jesus. Meus amigos, São Carlos, Baté, Ribeirão Bonito, Dourado, é isso? Esqueci alguém? Oswaldo Cruz, Matão. Meus amigos, não é agora. Não é agora, não. Não é agora. É no final do Isaías. Meus amigos, nunca nos esqueçamos de Jesus, pelo menos pelo dever da gratidão. Muito obrigado.